Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Hudson Cardoso e esse é o quinto vídeo da série de mensagens O Espírito Santo e a Igreja. No livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 17 ao 20, Jesus nos compara com árvores e ele fala que boas árvores geram bons frutos e más árvores geram maus frutos. E fala também que nós conheceremos as árvores pelos frutos. Queremos abordar um pouquinho de como gerar bons frutos. Fique conosco nos próximos minutos para que você possa aprender um pouco a respeito da perspectiva bíblica sobre árvores e frutos. Nesse quinto vídeo da série de mensagens, o título é O Viver no Espírito e os Frutos. Nós entendemos que os frutos eles são a externalização daquilo que estamos vivendo. Se estivermos vivendo no Espírito, estaremos gerando os frutos do Espírito, mas se estivermos vivendo, alimentando a nossa carne, os frutos, as obras da carne é que tomarão conta da nossa vida e os resultados serão essas obras. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para Jesus falando a respeito de frutos, ele diz, olha, não há como uma árvore boa gerar maus frutos, assim como não há como uma árvore má gerar bons frutos. Não tem como também falarmos a respeito de frutos se não olharmos para essas comparações, onde Jesus nos compara, onde a Bíblia nos compara como árvores, ela olha para nós como árvores. Só que há um dilema muito interessante que Jesus nos coloca. Quando ele diz uma árvore boa gera bons frutos e uma árvore ruim gera maus frutos, eu fico pensando, e talvez você esteja pensando assim, bem, mas como podemos ser boas árvores? Porque a verdade é que todos somos árvores ruins. Perante a palavra de Deus, a Bíblia vai nos dizer que todos pecaram e carecem da glória do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que não há um justo sequer. Então nós entendemos que há um dilema aqui que Jesus coloca para as nossas vidas. Porém, a Bíblia também fala em outro texto que eu quero compartilhar com você, no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 33, Jesus faz um adendo quando ele está falando sobre árvores e frutos novamente. Ele diz assim, tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhecerá a árvore. E aqui há uma afirmação de Jesus bem interessante. Ele está dizendo, é possível tornar uma árvore boa e é possível tornar uma árvore má. É possível ser realizado isso. E aí a pergunta que vem para nós é quais são as condições para que possamos ser boas árvores? Se é possível que sejamos boas árvores, existem algumas condições pré-estabelecidas para que possa haver uma boa árvore e com uma boa árvore, consequentemente, teremos bons frutos. É o que Jesus está dizendo, porque uma boa árvore vai gerar bons frutos. Então, nós precisamos pensar um pouco a respeito de quais são essas condições. E eu não sou um agricultor, não sou especialista em agrimensura ou qualquer coisa do gênero, ou não sou uma pessoa que planta muitas árvores ou que cultiva muitas plantas, mas nós conseguimos enxergar algumas coisas e, obviamente, nós não vamos esgotar o tempo, mas a Bíblia nos mostra alguma coisa, alguns detalhes, alguns pontos interessantes e importantes que vão levar a gente a enxergar o que é uma boa árvore perante a palavra de Deus. E eu entendo que para que a gente possa ser, ou para que a gente possa ter uma boa árvore, a primeira coisa que talvez seja muito importante seja ter uma boa muda, ou boas sementes. E a Bíblia vai nos falar a respeito de sementes, de boas sementes, e vai falar de bons solos para que essas sementes possam ser plantadas. Nós vamos olhar no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 3 ao 19, Jesus conta a parábola do semeador. E é interessante que essa é uma das primeiras parábolas que Jesus conta aos seus discípulos, à multidão que o ouvia.
Essa parábola ela está citada no livro de Marcos, é o evangelho mais antigo de todos. E quando Jesus conta essa parábola e os seus discípulos chamam ele em secreto ou estão com ele separadamente, perguntam para ele por que ele fala sobre parábola, Jesus explica o motivo e na sequência Jesus diz algo muito interessante. Jesus diz a eles: se vocês não entendem essa parábola, como entenderão as outras? Aqui é uma observação importante. Jesus está dizendo, se essa sendo uma das primeiras parábolas, né, vocês não estão entendendo, como vocês vão entender as outras? O que Jesus está afirmando aqui, dizendo, essa parábola é muito importante, vocês precisam entender. Ela é simples, vocês precisam entender, e ela é chave para que outras que eu estarei contando, outras que eu estarei ensinando, vocês também possam entender. Isso eu creio que ecoa geração a geração até as nossas vidas. Nós precisamos entender claramente o que essa parábola está nos falando. E a primeira coisa que é importante, se nós estamos falando sobre árvores, nós estamos afirmando que para que uma árvore seja boa, ela precisa ter uma boa semente. E na parábola do semeador nós encontramos um semeador que saiu a semear. E a Bíblia fala que enquanto ele semeava, as sementes caíram à beira do caminho e as aves comeram, ou caíram num solo rochoso, né, com pouca terra, e o calor, né, e a falta de profundidade, o sol queimou e matou essa árvore. Também fala que a semente caiu no meio dos espinhos e quando os espinhos cresceram, sufocaram ela e também matou a planta. E também fala que a semente caiu num bom solo e lá nesse solo ela produziu. E falando sobre semente, nós vamos entender, e aí quando os discípulos questionam Jesus, Jesus diz assim, o semeador semeia a palavra. Então, o primeiro aspecto a respeito de ser uma boa árvore é ter uma boa semente. E Jesus está dizendo que o semeador semeia a palavra. Então nós sabemos que a semente é boa, porque o próprio Jesus é a palavra. Ele é o semeador, mas ele também é a palavra. A Bíblia vai nos falar no Evangelho de João, no capítulo 1, que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então, no princípio o verbo, a palavra verbo é palavra, né? E nós sabemos que por intermédio da palavra de Cristo, por intermédio da sua palavra, todas as coisas foram formadas, todas as coisas foram criadas. Então nós temos uma excelente semente. A semente é a palavra. Nós sabemos que essa comparação que Jesus faz de nossas vidas como árvores é uma comparação espiritual. E essas árvores são plantadas com sementes espirituais e essa semente é a palavra. Então a semente é infalível. Então a semente ela é perfeita. É o que nós encontramos nesse texto. Outro ponto importante que nós vamos entender a respeito da parábola é que o semeador, ele saiu para semear e ele não estava procurando solos rochosos, nem espinhosos, e muito menos esperava semear à beira do caminho. É óbvio que um semeador experiente, é óbvio que alguém que planta está procurando um bom solo, uma boa terra. E esse é o segundo aspecto importantíssimo para que possamos ter uma boa árvore. Ela precisa ser plantada numa boa terra, numa terra que tem nutrientes, numa terra que está arada, numa terra que tem água, uma terra que há umidade, enfim, né? Não sou, como eu falei, não sou especialista nisso, mas é imprescindível para que uma árvore seja uma boa árvore, ela estar plantada numa boa terra. Agora, o que é estar plantada numa boa terra? É o inverso do que o que a terra ruim é, né? Então, quando diz o seguinte, fala que a semente caiu à beira do caminho e as aves comeram, né? Diz que as aves representam Satanás rouba a semente. Fala sobre pessoas que permitem que Satanás roube a semente. Logo, se somos boa terra, nós não permitiremos que a semente seja roubada por Satanás. Outro aspecto importante, o solo rochoso. A terra boa, o solo bom, ele não é duro de coração. Nós entendemos aqui por essa parábola que o solo está falando do coração, está falando do nosso coração. Ser um bom solo é não ser um solo duro, um solo rochoso, aonde não tem profundidade, aonde o calor vem e queima a planta. Outro
Outro aspecto importante, não ser espinhoso, né? Que a Bíblia vai falar que o solo espinhoso, ele representa as pessoas que são sufocadas pelas preocupações deste mundo, que se deixam levar pelo fascínio deste mundo. Então, um solo bom, uma terra boa, não é nada parecido com essas outras terras que, por um acaso, as sementes acabaram caindo no meio da plantação. A expectativa é que tenhamos um coração voltado para o Senhor, um coração que permite que a palavra entre nas nossas vidas e germine. Assim haverá uma boa árvore. Um terceiro aspecto importante a respeito de árvore é o local onde ela está plantada. É importantíssimo sabermos que para uma árvore estar produzindo continuamente, ela precisa estar sendo plantada num bom lugar. Porque até um solo bom pode se tornar ruim se não estiver num bom lugar, num bom local. E a Bíblia vai falar sobre isso. A Bíblia vai nos mostrar lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7 e 8, dizendo assim: Bendito é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então veja, aqui no livro do profeta Jeremias, nós encontramos uma alusão à árvore, e ele diz que aquele que bem-aventurado é o que confia no Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas. Então é importante nós entendermos que a árvore precisa estar plantada num bom lugar, e a Bíblia está dizendo que o bom lugar é estar junto às águas. Por quê? Ele dá uma explicação, ele diz porque ela estende as suas raízes até o ribeiro, né, para que ela possa extrair a água, para que ela possa beber daquilo que precisa. É interessante que a Bíblia vai nos falar, Jesus nos fala no Evangelho de João, no capítulo 7, ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba, porque, como diz as Escrituras, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus diz para aquela mulher samaritana no poço: se você soubesse quem te pede água, você me pediria e eu te daria uma água ao qual você jamais teria sede. A verdade é que o local onde uma árvore precisa estar plantada, o local onde eu e você precisamos estar plantados, é junto do ribeiro de águas, que é o Senhor Jesus. Ele é a fonte de águas. Então, é imprescindível que nós estejamos plantados junto às fontes de água, junto à fonte de água que é o Senhor Jesus. Jesus é a semente, né? Jesus é aquele que nos dá o crescimento. A Bíblia fala que o crescimento vem do Senhor. Jesus também é a fonte de água, né, para que a árvore possa crescer, né, tendo umidade. E é interessante que o texto vai dizer assim, que aquela árvore que está plantada junto ao ribeiro, ela não se preocupa com o ano da seca, ela não se preocupa com o calor, né? Por quê? Porque sempre há água, porque sempre há vida perto dela, porque Jesus é a vida. A água representa a vida. Então, uma boa árvore, ela estará plantada junto ao ribeiro, e este ribeiro é o Senhor Jesus. Essas são algumas características, como eu falei, nós não vamos esgotar o tema, mas que nos mostram como nós possamos ser boas árvores, estarmos firmados na palavra, na semente que é a palavra do Senhor, termos um coração aberto para que essa semente possa germinar em nossas vidas, estarmos plantados junto ao ribeiro que é o Senhor Jesus. São coisas que vão fazer com que eu e você possamos produzir bons frutos. São aspectos que vão nos fazer se aproximar mais do Senhor. E quando nós olhamos dessa maneira, nós vamos entender, nós vamos chegar, e aí você pode estar se perguntando, bem, mas o que é o fruto, né? Quais são os frutos? O que é gerar fruto? O que é fruto para o Senhor? A Bíblia vai nos falar em vários textos de maneiras diferentes e nos dando características diferentes a respeito do fruto. O primeiro que eu quero falar é o que nós encontramos lá no livro
de Mateus, no capítulo 3, versículo 8, a Bíblia fala o seguinte, João Batista fala o seguinte para os fariseus: produzam fruto digno de arrependimento. O primeiro fruto indispensável que o Senhor Jesus quer buscar na minha e na sua vida é o fruto do arrependimento. E este fruto de arrependimento, ele não é gerado só no momento em que aceitamos a Jesus, só no momento em que entregamos a nossa vida para Jesus, não. O fruto de arrependimento, ele precisa continuadamente ser gerado nas nossas vidas. Quando estamos plantados junto ao ribeiro, continuadamente nós enxergaremos coisas que precisam ser melhoradas, nós enxergaremos coisas que precisam ser mudadas, e é por isso que a Bíblia fala que o Pai poda aquele que dá fruto. Se você já está dando fruto e você tem um relacionamento com o Senhor, obviamente o Pai vai te podar para que você gere mais fruto. E quando o Pai vem podar as nossas vidas, isso vai gerar um fruto específico, que é o fruto do arrependimento. É olhar constantemente para as nossas vidas, nos comparando não com outras pessoas, mas nos comparando com o Senhor Jesus, nos comparando com aquele que é perfeito, com aquele que é íntegro, com aquele que é o autor e consumador da nossa salvação, da nossa fé. Então é imprescindível que o fruto do arrependimento seja gerado diariamente. É por isso que na oração do Pai Nosso, uma oração diária, Jesus fala para que nós venhamos pedir perdão pelos nossos pecados, assim como nós somos perdoados também. Então, é uma oração diária, é um fruto que precisa ser gerado diariamente. E para que nós possamos gerar este fruto, nós precisamos lançar fora o orgulho, a arrogância, a indiferença, com toda certeza, lançar fora tudo o que impede, né, de nós acessarmos as verdades que a palavra de Deus nos fala a nosso respeito. A palavra de Deus funciona como um espelho, ela vai mostrar quem verdadeiramente somos. Mas não só o fruto do arrependimento precisa ser encontrado em nossas vidas. A Bíblia vai nos falar em Gálatas, no capítulo 5, ela vai nos dar uma lista de frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 22, ela fala o seguinte: ora, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que significa paciência, benignidade. Ser benigno significa ser pessoa de boa índole, né? Cortês, prestativa, que tem uma bondade moral, que dá bom testemunho. Ter bondade, né? Bondade significa retidão de coração e vida. Nós vamos encontrar também como fruto do Espírito a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, né? Então são uma lista de frutos que o Espírito Santo quer gerar na nossa vida, e ele irá gerar se nós formos boas árvores, se estivermos plantados junto ao ribeiro, se permitirmos que as sementes germinem no nosso coração. E é interessante que a árvore que o Senhor nos compara não é uma árvore que gera um tipo de fruto, né? Hoje você pega uma laranjeira, ela vai gerar apenas laranja. Pode ter N tipos de laranja, mas uma laranjeira gera apenas um tipo de laranja. O interessante é que os frutos do Espírito, eles podem ser gerados com diversidade em nossas vidas. Nós somos árvores que geram diversos tipos de fruto. É como se você fosse procurar numa árvore, uma árvore só produzisse maçã, produzisse laranja, produzisse banana, enfim. Essa é a expectativa que o Senhor tem ao nosso respeito. Ele olha para as nossas vidas e ele quer encontrar frutos dos mais diferentes em nós. Então nós precisamos produzir, nós precisamos gerar esses frutos, e esses frutos, como está dizendo aqui, são os frutos do Espírito, não são os frutos da carne. Eles são gerados enquanto nós alimentamos o nosso espírito, quando nós damos crédito para o Espírito Santo, quando nós ouvimos a palavra, quando nós estamos plantados junto ao ribeiro, quando nós estamos dispostos a ser diferente, a gerar frutos de arrependimento. Pelo contrário, se não tivermos esse coração, nós estaremos gerando frutos da carne, as obras da carne, que aí você vai encontrar imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, iras, discórdias, divisões,
facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. É interessante que quando Jesus fala sobre árvore, ele diz que a má árvore é cortada e lançada no fogo. E vejam o resultado de uma má árvore. São estes frutos da carne. E a Bíblia está dizendo aqui que aqueles que produzem esses tipos de fruto, claramente o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não herdarão o reino de Deus. É por isso que é tão importante gerar frutos. Os frutos falam da nossa vida interior. Eles exteriorizam aquilo que eu e você somos. Por isso, os frutos falam de viver no Espírito, falam de permitir o Espírito Santo transformar nas nossas vidas. E a minha pergunta para você neste vídeo é: que tipo de fruto você tem gerado? Você tem gerado os frutos do Espírito ou os frutos da carne?